Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosos. Hoje o tema do vídeo é micos, pagação de micos, raivas e situações um tanto vexatórias que eu já passei nas viagens até hoje, né? Porque eu espero viajar bastante. E eu creio que eu ainda vou pagar muitos micos nesse mundo aí, nesse mundão. Então, para começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha, ok? Então, vamos lá. O primeiro mico de todos que eu queria contar foi na Holanda, exatamente em de Roterdão para Amsterdã. Na verdade, até hoje eu não sei direito o que aconteceu, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu estava voltando. Eu não lembro se foi de Roterdã para Amsterdã, por trem, via trem. E não sei se vocês sabem ou se vocês já viajaram para lá. Em alguns países, não só na Holanda, mas Suécia, até mesmo na Argentina, passam fiscais com umas maquininhas pegando o seu cartão de transporte público e eles colocam na maquininha como se fosse uma máquina de cartão e eles para verificar se você pagou a passagem. Porque, por exemplo, na Holanda você não tem catraca, né? Não tem catraca. Existe a máquina de você passar o seu cartão. E na Holanda, você coloca o seu cartão quando você vai entrar no transporte, mas não é um tipo de uma catraca. É só uma maquininha que fica no meio ali do caminho, você coloca o seu cartão, você entra no transporte. A hora que você sai da estação ou do transporte, você também coloca de novo. Então, na verdade, na Holanda é cobrado por trecho de viagem. Então, se você andou 2 quilômetros, você vai pagar um determinado valor. Quem andar 5 quilômetros vai pagar mais, porque utilizou mais o transporte, então vai pagar mais. Então você, na verdade, valida o seu cartão na hora que você entra no transporte. Na hora que você sai, você também passa, coloca o cartão para você validar. O que aconteceu foi o seguinte: eu esqueci de colocar o meu cartão na hora que eu entrei no trem. E, para minha sorte, ou para o meu azar, na hora que a fiscal, né, uma senhora mais ou menos de uns 50 anos, estava no trem, eu ainda peguei o trem errado, o trem que ele paga, eu que deveria pagar mais, porque ele é um trem expresso. Foi isso que eu entendi. Ela perguntou qual língua eu falava, se ela podia ela falava várias línguas, na verdade. Perguntou se falava inglês, ou holandês, ou alemão, ou espanhol. O francês, eu acho que ela não falava espanhol, falava. Ela perguntou inglês, holandês, alemão, eu acho que essas línguas. Eu falei inglês. Ela pediu para pegar foi super educada, pediu para pegar o meu cartão, colocou lá na maquininha dela lá. Ela verificou e falou assim: o que eu entendi que ela falou, o inglês dela não era muito bom, ela tinha bastante sotaque, mas deu para entender que ela falou assim: você pegou, além de você pegar o Expresso, você não pagou, você não validou seu cartão antes de entrar no trem. Então, ela falou muito sério, então agora você vai ter que pagar uma multa. E aí eu fiquei assim, putz, nossa, e eu olhava pra cara dela, aí eu falava assim, eu ainda dei uma de desentendido, mas ela falou assim: você vai ter que pagar uma multa de 11 euros. Eu falei assim, putz, 11 euros. Ela, 11 euros. E aí ela ficou assim olhando pra minha cara, e eu fiquei assim, assustado, né? Eu só tinha 50, eu acho que eu tinha 50, uma nota de 50 e outra de 100 euros, eu não lembro muito bem, mas eu não tinha trocado os euros. Eu dei para ela, eu acho que foi 50 que eu dei para ela, alguma coisa assim, um valor bem mais alto do que ela falou assim: você aguarda o momento que eu vou ver se meu colega tem troco, porque eu não tenho. Aí demorou uns minutinhos, ela foi lá falar com o colega dela, ela voltou e falou assim: ó, para sua sorte, você tá salvo, porque o meu colega não tem troco, então você não vai ter que pagar a multa. Mas presta muita bem atenção e nunca mais faça isso, hein? Aí ficou me olhando com uma cara assim, meio de. Eu falei: tá bom, então, muito obrigado. Mas a cara dela, sério, eu tive a sensação de parecer que eu tava matando uma pessoa, do jeito que ela falou.
Então, assim, hoje eu dou risada da situação, mas na hora foi bem esquisito, porque assim, aqui a gente tem realmente esse jeitinho brasileiro, que dá jeito em tudo, conversa com o fiscal, e nesses países a gente vê que a regra é para todos, todo mundo é igual realmente, entendeu? Na Holanda o primeiro-ministro anda de bicicleta, todo mundo gosta de andar de bicicleta, então é assim que as coisas funcionam. Hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei meio desconcertado, né? Eu esqueci de passar o cartão lá e lá eles dão multa mesmo. Multa porque você não passou cartão e lá tem fiscalização. Você pode se safar como você pode acontecer o que aconteceu. Então, para mim até hoje, essa daí foi o maior mico, o mais vexatório de hoje, de ter que pagar multa, ou no caso não, porque eu fui salvo porque ela não tinha troco, mas se ela tivesse, eu teria que pagar multa. O segundo momento que eu vou recordar com vocês foi na primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, que foi para a Suécia. Eu fui para Estocolmo em 2014 e, na verdade, essa viagem foi bem tranquila, né? Mesmo sendo minha primeira viagem internacional, eu, na verdade, me saí até que bem, razoavelmente bem, né? Meu inglês ainda estava um pouquinho precário, eu ainda não tinha terminado o curso de inglês, mas foi tudo bem. Na verdade, o que eu mais eu gostei não foi nem na viagem em si, foi quando eu voltei. Eu já estava em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, e um guarda federal, um policial federal, me tirou da fila e me levou para revistar minha mala. Né? E aí eu já fiquei tenso, né? Eu já estava tenso por ser minha viagem internacional, eu já estava nervoso porque eu vi muitos vídeos falando sobre alfândega, sobre imigração, como você deve se portar e tal, e eu fui enchendo a minha cabeça daquilo, né? E aí, na hora que eu desci do avião, já aqui em São Paulo, aqui no meu país, eu estava na fila para passar no raio-x e um policial federal me tirou, oi, fez o cumprimento, boa noite, tal, boa tarde, e me tirou da fila e me levou e falou assim, então, eu gostaria de ver a sua mala, né, abrir a sua mala para ver o que tem. Você pode abrir, por favor? Eu abri minha mala, ele tirou um monte de coisas, eu trouxe uns biscoitos da Suécia que chama Anna Pepperkakor, que é uns biscoitos de canela muito bons. Ele cheirou, eu trouxe uns chocolates suecos, trouxe garrafas, trouxe canequinhas também, né? Mugs da Suécia, ele cheirou tudo. Depois eu tava com uma mochila, ele pediu para abrir a mochila, tirou um monte de coisa. Eu senti que tinha pessoas me olhando, tinha até uns, eu lembro que até tinha um guarda, né, que eu acho que era abaixo desse cara que me tirou da fila, ficou me olhando, o pessoal ali da fila que me tirou ficou me olhando, ficou assim meio, ele tirou, perguntou o que eu fazia, o que eu fui fazer na Suécia, por que eu fiz escala em Amsterdã, aí disse que era vendedor, que eu estava fazendo escala em Amsterdã porque foi assim, por que eu fui de Air France, voltei de KLM, e fez um monte de perguntas, e assim, foi bem constrangedor. E tudo isso foi no aeroporto de Guarulhos, entendeu? Não foi nem no aeroporto de Amsterdã, nem de Estocolmo, foi tudo no aeroporto de São Paulo. E assim, esse daí foi na verdade um mico, mas também foi na verdade um carão que eu passei, porque por mais que às vezes é só trabalho de rotina, na verdade foi minha primeira viagem internacional, eu não tinha experiência em sair do Brasil e na verdade às vezes eu levo muito pro pessoal, entendeu? Então às vezes dá vontade de dar umas perguntas, uma resposta grossa, mas você vê que é um policial e você não pode falar de qualquer forma. Mas foi bem constrangedor esse momento. Então, na verdade, depois da multa da Holanda, na verdade, esse segundo momento foi um dos mais assim vexatórios que eu já tive em aeroporto. Eu acho que eu nunca tive assim. Depois disso também nunca dessa primeira viagem, depois disso até hoje nunca pediram para ver minha mala, abrir a mala e me levou para um canto reservado. Depois disso nunca teve, mas esse daí foi bem. Eu fiquei até com raiva, eu saí bufando. Até meus pais perguntaram: Nossa, mas você acabou de chegar, você tá mal nervoso, com cara de bravo, nervoso. Eu falei: Ah, porque me pararam lá ali no aeroporto, mandaram tirar tudo da mala. Ah, tá. E eles pedem para você tirar
esse policial pediu para tirar tudo da mala e da mochila, e depois ele não ajuda a colocar não. Ele falou, ah, tá bom, pode guardar agora, tá? Aí ele pega das costas e vai embora, e você fica lá, todo mundo olhando, e você fica lá guardando as coisas. Então, foi assim mesmo. Bom, terceiro momento, número 3, já foi dentro de um avião. Foi quando eu estava indo, quando eu fui para Estocolmo, eu fiz uma conexão em Paris e depois eu fiz Paris-Estocolmo. E logo quando a gente começou a entrar no avião de Paris para Estocolmo, eu vi muitas pessoas levando, algumas mulheres levando mochila, bolsas mesmo, né, e ficando consigo. Eu estava com a minha mochila, eu tinha despachado a mala para ir já direto para Estocolmo, e eu sentei com a mochila, né, e a aeromoça logo falou assim, você não pode levar isso aí com você, você tem que colocar em cima. Ela falou tudo no inglês meio afrancesado, né, na verdade ela começou a falar em francês, porque o pessoal da Air France, pelo menos quando eu fui fazer essa conexão em Paris depois para Estocolmo, eles falam, eles até entendem que você está falando inglês, entendem o que você fala, mas eles, a maioria responde em francês. Então ela começou a falar em francês comigo, falei, sorry, I don't understand, I don't speak French. Aí ela começou a falar inglês. Você não pode pegar essa mochila e carregar com você, você tem que colocar aqui no compartimento de cima. Eu falei assim, mas eu não posso carregar comigo. Ela, não, você não pode. E ela foi super seca e grossa comigo. Nunca achei que eu teria um tratamento como esse. Muitas pessoas falam que eu pareço árabe, né? Eu tenho descendência ou tal. Eu não acho, mas talvez em algumas das minhas viagens eu tenha pagado alguns micos ou algumas olhadas por parecer árabe e as pessoas achar que eu seria homem-bomba, não sei. Mas ela achou que deveria ter uma bomba na minha mochila, alguma coisa, porque do jeito que ela falou, parecia que eu estava carregando realmente uma bomba e eu estava me sentindo um homem-bomba do jeito que ela falou, porque assim, você não pode carregar essa mochila com você, você tem que guardar aqui na parte de cima. Eu falei, nossa, mas eu não posso carregar a mochila? Eu não posso ficar com ela? Ela, não, você não pode, tem que guardar aqui em cima. Aí tinha um rapaz do meu lado que também estava com essas mochilas cruzadas um pouco grande, era mais ou menos assim a mochila dele, aquelas de carteira. E ela foi mais grossa ainda com ele. Você não pode carregar, você tem que levantar e você tem que guardar aqui nessa parte de cima. Aí ele falou, não, mas eu quero carregar comigo. Eu acho que eles estavam falando em francês, mas deu para entender mais ou menos. Ele falou, não, mas eu quero ficar comigo. Ela, não, você não pode, você tem que guardar aqui em cima, porque é muito perigoso, você tem que guardar aqui em cima. E os dois começaram a meio que ser um grosso com o outro, entendeu? Aí depois eu tava na ponta, isso, eu tava do corredor, a amiga dele tava na janela e ia ter um espaço entre a gente e ele tava sentado na frente. Aí ele pediu pra mulher pra sentar atrás. E ela meio que também não queria deixar. E ele falou, ué, mas não vai ter ninguém aqui atrás, por que eu não posso sentar? Ela, não, você tem que esperar todos os passageiros levantar. No geral, devia estar num péssimo dia, porque ela foi muito grossa, tanto comigo quanto com o rapaz. Mas do jeito que ela falou comigo, ela olhava para a mochila e parecia que ela estava, além de brava, estava com medo de estar carregando uma bomba. No final das coisas, eu coloquei a mochila e ela deu tipo aquele sorrisinho de comeu a selga e tem que falar de cara boa. Tipo assim, sabe? Então, na verdade, isso daí também foi além de um mico que todo mundo ficava olhando, né? Olhando para minha cara, e meu inglês também não era muito bom, não sabia nada de francês. Agora que eu estou estudando francês um pouco, então agora eu sei mais ou menos, mas na época eu não sabia nada, foi em 2014. Além de mico, eu passei também raiva com essa mulher, porque na verdade ela praticamente fez o avião inteiro olhar para minha cara. Então esse daí foi também mico e passa. Geralmente o mico vem ou com constrangimento, com vergonha ou com raiva, né? Nesse caso foi mico com raiva. E o último mico, passação de mico agora foi o da Argentina em Buenos Aires. Foi minha primeira vez em Buenos Aires, eu nunca tinha ido. E eu desci do aeroporto e eu queria ir para o centro da cidade. Aquele aeroporto de Buenos Aires, que é Ezeiza, eu acho, Ezeiza ou Ezeiza, eu acho que fica numa cidadezinha que é como se fosse Guarulhos, só que é menor ainda que Guarulhos, a cidade, né? É uma cidadezinha, bonitinha até, mas que fica longe, não fica perto de Buenos Aires. E ali, meio que o transporte público, existe ônibus público que vai para Buenos Aires, mas é meio que assim, você tem que, na verdade, é fácil e não é pegar transporte público ali no aeroporto de Buenos Aires.
Entretanto, muitas pessoas pegam táxi ou Uber, eu estava sem internet, eu não ia conseguir pegar Uber, o Uber não para bem em frente à saída, ele para um pouco mais depois, você tem que andar um pouco para pegar o Uber e tal. E eu perguntei onde pegava o transporte público, a moça do balcão de informações me explicou, foi muito atenciosa comigo, eu saí para pegar o ônibus. E aí, para quem não sabe, para você sair de ônibus do aeroporto de Buenos Aires, dá para sair. Tem um ônibus que faz a linha. Só que lá tem dois números, ônibus número 8 em Buenos Aires. E os dois vão para o aeroporto, tá? Só que ele não vai para o centro de Buenos Aires, que é onde eu estava na 9 de julho, eu estava hospedado nessa avenida 9 de julho, que é a principal ali, como se fosse a Avenida Paulista de Buenos Aires. E tem outro que vai para lá. E os dois têm o número 8. Para mim, isso daí é uma grande burrice, na verdade, porque eu nunca, em São Paulo, não existe dois ônibus com o mesmo número que faz percursos diferentes. Não existe isso. E lá existe. Então, na verdade, tem o 8, que é o expresso, que é esse daí que você precisa pegar para sair até a parte do central, ali 9 de julho. Tem um bairro ali onde, no coração de Buenos Aires, tem um ônibus que sai. E o outro ônibus que para no mesmo ponto também é número 8, mas não faz percurso. E aí eu não estava entendendo direito, tal, então entrei na fila, eu perguntei pro rapaz de onde saiu o número 8, ele me falou, ó, sai dessa fila. Eu falei, beleza, então vou pegar, quando chegar o número 8, eu vou ficar nessa fila, vou entrar no ônibus e tal. Só que eu não sabia que também em Buenos Aires, dependendo do lugar que você for descer, é taxado uma tarifa diferente, entendeu? Então você tem que falar pro motorista para onde você vai. O ônibus número 8 chegou, eu estava na fila, fui entrando e o motorista me perguntou onde eu iria. Eu falei, 9 de julho. Né? E ele falou assim, não, este autobus não, este ônibus ou coletivo, né, que eles em Buenos Aires eles usam o ônibus ou coletivo. Não, não, está errado, não é esse. Aí eu perguntei, primeiro, por que ele estava me perguntando para onde eu iria, né? É da conta dele? Então eu já fiz cara assim, não é da sua conta, né, para onde eu vou. Eu só passei o cartão lá, ele falou, e ele perguntou, ele falou, não, não, não. E começou a falar não, 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 não está errado, barra, 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 barra. E eu não estava entendendo, aí eu fiquei assim, aí o pessoal queria entrar, e eu fiquei no meio, o pessoal queria ficar entrar, não estava entendendo por que aquele cara estava me perguntando para onde eu iria, se não era da conta dele. Aí entrou uma mulher, aí a mulher começou, para onde vas, para onde vas? E tipo assim, com uma voz grossa, uma voz assim, seca, sabe? Aí eu falei, 9 de julho, Bernardo de Irigoyen, que é a paralela com a 9 de julho, onde eu estava hospedado. E ela começou a falar inglês comigo, sendo que eu não falei inglês com ela, eu falei em espanhol com ela. Ela começou a falar inglês, não, wrong bus, down, 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 wrong bus, wrong bus. Aí eu desci e tinha um pessoal na fila que ficou assim, né? Eu lembro que até tinha um cara que ficou assim. Aí eu olhei pra cara do cara e falei assim, nossa, não tô entendendo nada. Aí o cara ficou assim com uma cara de, tipo assim, que trouxa, né? Que otário. Aí eu desci, aí eu virei e perguntei para uma moça em espanhol, como hago para ir ao centro de Buenos Aires? Aí ela começou a falar, este ônibus. Ela perguntou, você fala português? Eu falei, falo, sou brasileiro. Aí ela falou, ah, eu também. Aí ela começou a falar que ela já conhecia o Brasil, que ela trabalhava com viagens e tal, e ela falava português, e ela falou, é só você esperar o mesmo ônibus que eu vou pegar, porque existem dois ônibus número 8 que vão para Buenos Aires, só que não fazem o mesmo trajeto. E o que você quer é o mesmo que eu vou. Então é só você esperar o ônibus que eu vou. Aí no final das contas eu fui sentado ao lado dela, me deu várias dicas de Buenos Aires, falou como que eram os portenhos e o que eles gostavam de fazer, me deu dicas do que conhecia, um monte de coisa. Mas eu achei, na verdade, uma burrice, e eu acho até hoje, em Buenos Aires, ter dois ônibus número 8 que fazem trajetos diferentes. Isso daí, os dois vão para o aeroporto, só aparece só para confundir, infernizar o turista, que precisa, o coitado do turista que já sai do aeroporto perdidaço e para infernizar a vida do coitado. Então esse daí foi o mico mais recente que eu paguei. Na verdade, desse daí eu não fiquei com raiva, eu fiquei meio assim perdido. E depois eu achei até graça com a moça lá que falava português, a argentina.
Então, na verdade, esse daí foi o mico mais recente. Então, por enquanto, esses daí foram os micos que eu paguei que eu mais tive raiva ou foi os mais vergonhosos até hoje. Eu acho que ainda vou pagar muito mais mico, porque isso daí é normal de você fazer turismo, de você viajar, você vai pagar mico, você porque é tudo muito novo, você não conhece, você está em um lugar que tem regras que você não conhece, por mais preparado que você esteja, então você vai pagar mico. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele like para mim, ajudar no canal e compartilhar, curtir e deixa aí na descrição e nos comentários qual foi o mico que mais ridículo ou mais engraçado que vocês já passaram até hoje nas viagens de vocês. Tchau!